Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, para que você possa receber as análises diárias e também explorar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui, análises diárias como o radar do mercado, todos os dias uma live a partir das 10h45. Tem também aqui essa análise de fechamento do pregão após o encerramento do pregão. E as análises especiais, geralmente na terça e na quinta-feira, duas análises aí no decorrer da semana, mais focada em fazer um panorama geral de cada ativo. Para que você possa realizar essa inscrição de forma bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Você pode também receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas essas operações, inclusive informando o resultado de todas elas, não importa se vai ser aí, positivo ou negativo o resultado da operação, sempre vai ser informado, é o que eu faço desde agosto de 2010. Todo o histórico é disponível no meu site, daltoveira.com. E você pode também receber as carteiras de ações, tem um canal específico para isso dentro do aplicativo, tem também as informações relevantes do pregão, vídeos exclusivos, tudo no seu celular ou também no seu desktop através do seu navegador. Então é só você instalar o aplicativo DV Invest, que o link também de acesso tanto para iOS quanto para Android está aqui na descrição do vídeo. Seguindo aqui para análise, nós temos para falar hoje o Ibovespa, futuros, mini índice e mini dólar. Depois eu venho falando aqui de PTR4, Vale 3 e na sequência eu comento sobre MGLU3, a ZTC3, a MAR3, VVAR3, BBDC4 e COGN3. Começando pelo Ibovespa, candle de reversão chamado de martelo no pregão de hoje, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Primeiro sinal para se ter um novo movimento de subida, superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, gerar a confirmação desse padrão altista e dos candles, ou seja, um padrão de reversão que aumenta-se a chance de mudar o movimento de baixa para um movimento de alta. Primeiro sinal para confirmar esse padrão, superação da máxima de hoje, ou seja, o que anularia essa confirmação? Superou. O que anula? Perder a mínima do pregão aqui, que é a formação de um martelo. Então, correção do Ibov, bate na média, 2 dias batendo na média, deixando sombra inferior. Falta aí a confirmação a partir do próximo pregão para gerar um sinal de alta a favor da tendência de alta do preço. Então, nesse momento, é uma leve queda, uma estabilidade, menos 0,26%. Seguindo para os futuros, primeiramente mini índice. Lembrando, no decorrer dessa análise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Começando aqui pelo gráfico de 60 minutos do mini índice. Olha só onde está o mini índice. Abriu com baita gap de baixa. Tentou aqui gerar ali sinalização para baixo logo na sequência, mas não andou, não perdeu as mínimas ascendentes aqui do gráfico de 60 minutos e ganhou força e conseguiu romper a máxima, na verdade o fechamento do pregão anterior. Então dentro do que aconteceu aqui está entre as médias. Ideal seria o quê? Abre subindo para compra e passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 a 85 minutos acima da região dos 92.995, 93 mil pontos. Fundo ascendente no gráfico de 10 a 85 minutos acima dos 93 mil pontos, mais para buscar a operação de compra. Por outro lado, abre caindo, gerando sinal de topo, topo no dia 60, em cima desse topo aqui dessa resistência, gera sinalização voltando para baixo da média móvel 13 períodos. Ficaria mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 a 5 minutos, ou seja, seria assim, abre-se aqui para baixo e passa a gerar sinais de baixa, pelo menos abaixo ali na faixa dos 91.910 pontos, topo descendente no gráfico de 10 a 5 minutos. No dólar, o dia de hoje é um dia de alta de 1,82%, o dólar veio aqui para cima dessa região de fundo anterior, conseguiu passar, está em cima das médias, a tendência de topos e fundos descendentes aqui no gráfico diário ainda é de baixa e uma sinalização a favor da tendência seria a perda da mínima desse pregão. Seria um sinal de topo descendente, mas por enquanto não tem esse sinal, tem apenas um candle de indefinição respeitando ali as médias. Perda da mínima do pregão de hoje, 5,083, aumentará a probabilidade do dólar engatar aqui um movimento de queda, apontando primeiramente para esse suporte importante num gap de alta na casa dos 4.981,5. Gráfico de 60 minutos, temos o dólar
dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, deixou um baita martelo aqui, já gerou um sinal de confirmação, mas até agora não andou. Mas enfim, abriu subindo, próximo pregão, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No mínimo acima dessa região de 5,141, colocando aqui no gráfico de 10 minutos, ideal que tivesse até acima desse patamar aqui, ou seja, abre subindo, já gera um pivô de alta, passa a gerar fundo ascendente acima, no mínimo, de 554,50 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para compra. Por outro lado, se abre caindo e volta para baixo desse patamar aqui, um patamar ali na casa dos 5,132,5, abre caindo e gera topo descendente abaixo desse patamar ou pivô de baixa, e foco maior seria trabalhar na ponta vendedora, ou seja, o dólar abre caindo, aumentando, vindo para baixo ali da média, gerando sinalização de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos da forma como eu mencionei, aumentaria a probabilidade de testar o suporte imediato na faixa dos 5,093,5 e na sequência o gap de alta do pregão de hoje na faixa dos 5,055,5. Depois vamos falar aqui de ações, PETR4 que está dentro do leilão aqui, alta de 0,97%, brigando ali com a média, se vai fechar acima ou abaixo entre as médias, engolfo de alta no primeiro momento, vamos ver se o leilão não altera muito isso, tem que fechar para ser um golfo de alta, tem que ser um fechamento aí para cima dos R$ 20,60. A superação da máxima do pregão de hoje reforça o sinal de fundo ascendente em cima de um nível de suporte da região dos R$ 20, aumentando a probabilidade de poder ter algo para cima. Seria uma das alternativas de avaliar a compra aí de swing trade. O stop aqui, o candle ficou grande, assim como da Vale 3, que eu vou comentar agora há pouco. Daqui a pouco, o próximo ativo, a relação risco-retorno ficou ruim para o topo anterior. Para essa possível entrada na PTR4, também eu vou comentar agora na Vale 3. Mas enfim, é uma alternativa de entrada para quem está comprado no ativo depois desse sinal de alta. Não seria mais interessante ver o papel voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, R$ 19,54. Poderia trabalhar com stop abaixo dessa mínima. Em termos de quando eu falo isso, estou falando de operação de swing trade. Vale 3, também um engolfo de alta em cima ali de um candle de reversão chamado de martelo, superação da máxima desse candle, o stop ficou um pouco salgado comparado aqui à distância para o topo, e lembrando aqui basicamente 1 para 1, e ainda tem uma região um pouco antes, que tem mais testes aqui, um patamar ali na casa dos 55,66, mas ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e gerou esse sinal de alta em cima da região anterior de suporte, possibilidade se uma compra aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para cima. O que daria para fazer é colocar um pouco menos de capital, visto que também no semanal está dentro ainda de uma região de resistência de um topo anterior e também dentro de uma sinalização de se ter um movimento de correção, seja no tempo ou no preço pelo gráfico semanal. Depois disso, vamos falar primeiramente aqui de MGLU3, encerrou nossa posição comprada, terminou bem o pregão com alta, pelo menos está terminando bem o pregão, né? Com alta de 2,19%, ela encerrou nossa posição aqui com stop que estava logo abaixo do nosso preço de entrada, praticamente em cima do nosso preço de entrada, encerrou a posição e terminou o pregão ainda em alta de 2,19% dentro do movimento de subida. Para quem permanece dentro dessa posição, quem está comprado ainda em Magazine Luiza, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 62,21. A nossa operação que foi encerrada gerou uma perda de 0,14%, menos 0,01% do capital total, por isso que eu mencionei praticamente uma operação indo 0 a 0. Nesse momento, após esse encerramento, nós temos aqui ainda um ganho no mês de 3,48%. Depois de Magazine Luiza, vamos falar de EZTC3. Cheguei a recomendar a compra nesse ativo nessa última hora de pregão. Passando os dados dessa compra, lembrando, é um ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um movimento de baixa, corrigiu, voltou ali em cima da média, testou uma região de topo anterior, gerou um engolfo de alta e pode confirmar esse engolfo se superar essa máxima. Eu resolvi antecipar a entrada devido, pelo menos ao cenário que eu vejo de forma positiva, estava se sustentando acima principalmente desse patamar que era uma referência um pouco maior para mim, na casa ali de um suporte de 36,86, testou uma vez. Então você tem basicamente nesse ativo o suporte do gap, o suporte da média e o suporte de um topo anterior. Então são 3 suportes na mesma faixa de preço e aí o mercado hoje gerando esse candle de alta. Não dá para dizer se vai realmente subir.
só dá para dizer que a entrada é a favor da tendência de alta de curto prazo, que é uma tentativa de pegar um fundo ascendente para se ter uma boa relação risco-retorno em cima de uma região de suporte com stop bem posicionado. O resto, o mercado que vai desenhar isso aí para nós se vai dar certo ou não. Passando os dados desta compra, então, R$ 37,49 ali a recomendação de entrada, ficou bastante tempo para baixo desse patamar. Tá? Para quem está ali acompanhando o aplicativo, ficou um bom tempo abaixo desse patamar, desse preço. Deve ter subido agora no leilão de fechamento, que estava para baixo. Ainda não saiu aí do leilão. 35,36 o ponto de stop, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso representa um risco de 5,68%. E alocando 7% do capital total e o objetivo ficando em R$ 41,75, objetivo dessa operação. Depois de ECTC 3, recomendei compra em Amar 3. Essa compra em Amar 3, algo parecido no sentido de ter aí uma tendência de alta, teve mini correções, pequenas correções, e veio aqui para cima, gera que uma correção bate ali em cima da região da média e gera aqui uma sinalização mais para cima. Chegou até a superar a máxima do pregão anterior, batendo aqui na máxima de 8,60. Então a expectativa é de se ter algo para cima nesse papel. Como já tinha superado até a máxima do pregão anterior e estava recuando, eu optei por entrar nesse recuo, tentando pegar aqui um movimento de subida com stop aqui embaixo, a favor dessa tendência de alta de curto prazo. Passando os dados dessa compra por volta de 8,48, está aqui pelo menos vindo para um fechamento de 8,56, pelo menos do que está aqui, está ainda dentro do leilão. 7,80 ponto de stop, abaixo logicamente da mínima, e objetivo na faixa de R$ 9,84, risco de 8,02%, ou seja, o ativo de maior volatilidade, alocando 6% do capital total nesta operação. Na sequência, vamos falar então Via Varejo, VVR3, dia de forte alta de 6,49%, engolfo de alta nesse candle aqui, que era um candle de um movimento para baixo, ou seja, correção pequena no preço e no tempo, o ativo já gerou sinalização para cima e segue forte para cima. Para quem entrou comprando, eu estava aguardando uma correção um pouco maior no preço ou no tempo para abrir uma compra nesse papel, visto a proximidade do ativo em cima de toda a região de topo anterior no gráfico semanal, de ter perdido a mínima da semana passada, enfim, de alguns fatores que aumentavam o risco para mim de uma entrada e por esse motivo eu não busquei essa entrada, ou seja, uma entrada muito dentro da resistência e com correção pequena. Mas mesmo assim o papel está forte para cima. Se você tiver comprado no swing trade, uma das opções de stop seria R$ 14,19, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar a continuidade do movimento de subida até basicamente a máxima histórica, que está lá na faixa de R$ 16,64. Então o stop ficaria aqui na faixa de 14,19, expectativa aí dentro dessa movimentação do pregão de hoje, partindo aqui para o gráfico 60 minutos, expectativa maior de subida. Se não subir, se ficar aqui enrolado, eu diria que é melhor ainda para se buscar essa entrada logo na sequência, porque aí a expectativa seria, depois de uma correção maior no preço ou no tempo, de ter realmente um movimento que possa, inclusive, romper a máxima histórica desse papel. Bradesco, BBDC4, uma das opções de entrada, os bancos, de maneira geral, uma opção de entrada, porque os bancos estão ali dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fazem aqui uma correção, então Titube, Sambi 11, BBAS3, enfim, tem vários ativos gerando essa correção. Dentro dessa correção, a superação da máxima do pregão de hoje é uma das alternativas de abrir uma compra de fundo ascendente em cima de um nível de suporte da região do gap. Não chegou a fechar totalmente o gap, que está aqui um suporte em 20,67, mas está testando aqui. Se eu pegar aqui até os números do Fibonacci em cima desse movimento de alta de BBDC4, testando retração de 50%, testando ali as médias, enfim, superou a máxima do pregão de hoje, a alternativa de arriscar uma compra. Stop dá para perceber que, pelo tamanho do stop aqui, a distância para o topo anterior é uma distância bem interessante. Se vai dar certo ou não, ou se vai gerar a entrada ou não, a gente vai saber a partir do próximo pregão. Posso passar, seja de BBDC4, de Sambi 11, enfim, aqui encaixar melhor a partir do próximo pregão. Eu menciono isso aí dentro do, se eu logicamente gerar a entrada, eu menciono isso dentro do aplicativo DV Invest. E COGN3, também gerando uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, recuo do preço, bate em cima das médias, gera aqui um candle, pelo menos gerando um candle de recuperação depois de ter aberto com gap de baixa.
0 a 0 no pregão de hoje. Alternativa de entrada, superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo. Qual o ponto ruim desse stop, dessa entrada? Relação risco-retorno de 1 para 1. Esse é o ponto mais negativo dessa entrada da COG-N3. Se ficar mais um candle aqui, o candle menor para buscar essa entrada, melhor ainda. Mas colocando, assim como falei da Vale 3, colocaria menos capital para essa entrada com candle grande, com stop grande, devido à relação risco-retorno para o topo muito próxima, basicamente de 1 para 1. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.